pessoal do canal Xerife Ricardo Rocha 3 no YouTube, tudo bem com vocês? Grande jogo no final de semana, o bicho vai pegar, viu? E pode até treinador cair com um possível resultado. Mas vamos começar falando do jogo entre Vasco e Cruzeiro. Vasco precisando do resultado, Vasco também sem treinador interino até o momento, não foi escolhido, e o Cruzeiro vive nessa oscilação. Eu gosto da equipe do Cruzeiro, mas ainda não deu liga, ainda não conseguiu encaixar uma sequência de vitórias nesse brasileiro. O Cruzeiro é um time bom, um time muito bem treinado, é uma boa equipe, como você falou, você viu o Cruzeiro jogar, é legal, né? Mas a gente sabe que não tem time ainda para buscar título, não. É um time que tem o quê? Buscar uma Libertadores, ok, pode buscar sim. Tem a possibilidade. Tem a possibilidade, né? Porque o futebol brasileiro a gente sabe que uma equipe bom Cruzeiro, bem trabalhada, agora tem que ter paciência todo esse torcedor do Cruzeiro, né? Eu acho que, no geral, o Ronaldo está sendo muito claro que não vai fazer grandes contratações nesse primeiro ano, botar a casa em ordem e depois pensar num Cruzeiro melhor. Acho isso legal. Agora a equipe do Vasco, não. O Vasco precisa sair desse momento difícil. Não tem jeito. Aí ganha o jogo, aí agora dá uma embalada assim, aí não embala. Aí perde, aí vem a crise de novo. Então o Vasco precisa sair dessa situação. O Vasco está pagando por tudo aquilo que foi prometido ao torcedor antes da SAF entrar. Vamos contratar jogador, que a gente vai ser maior do que o Flamengo. Isso, o recado que eu vou mandar para o torcedor do Vasco e para todos, torcedor do Vasco não, para as pessoas que entram em SAF, em clube, não prometam nada, porque vocês não jogam. Vocês às vezes podem contratar bons jogadores com qualidade, e as coisas não renderem. O Flamengo teve uma época que contratou Edmundo, Romário e sabe, e não funcionou. Então, ninguém joga, quem joga são os jogadores. Então, calma na hora de falar, porque tem cobrança. E isso é o problema do Vasco hoje. O torcedor está cobrando toda hora grandes contratações, e a gente sabe que grandes contratações agora, pelo menos, eu estou vendo aí o dia a dia lá no Rio, não vai ter não. Então, pé no chão. Tem que ter muito pé no chão mesmo, sem promessas, que é o mais importante, porque quanto mais promessa você faz, mais o torcedor ele vai cobrar. É o que está acontecendo no Vasco da Gama. E até agora também não deu liga, troca de treinadores, alguns jogadores não renderam o que era esperado. Exatamente, tem bons jogadores. Tem bons jogadores, mas não rendeu, isso é normal. E tem jogadores que levam até um pouco mais de tempo para render, mas o Vasco não tem esse tempo hoje. Não. O Vasco não dá o direito, não se dá. Nem a garotada, nem o jogador que foi contratado agora. Você vê, o Botafogo ficou um ano aí, a torcida vaiana, sendo líder da competição, e gastou muito mais do que o Vasco. Querendo a cabeça do treinador, ainda me lembro, que o Soares manda embora, não sei o quê. E agora? Agora é um xodó da torcida, o treinador também fez um excelente trabalho, acabou indo e embora. E mais, exatamente, eu gosto do Pedro Raul. Eu insistia nele, eu gosto desse jogador. Eu gosto de Pedro Raul. Precisa de confiança. De área, e é um jogador de área, ele é forte, ele aguenta. Segura ele precisa, a bola. Os cruzamentos não saem, praticamente não sai de fundo, praticamente sai ele do meio campo. Exatamente. O zagueiro de frente para a jogada. Fica difícil para ele agora, porque ele é bom jogador. O time do Vasco não é ruim, precisa da liga. Agora, de coração, que precisa ajeitar a defesa do Vasco. Precisa para ontem. Para ontem. Falar também sobre o jogo entre Atlético Mineiro e Corinthians. Meu Deus do céu. Que pressão vive o Corinthians. O Atlético também, tá? Não, também, mas vamos lá, o Corinthians não conseguiu performar diante da equipe do América Mineiro, já vem pressionado dos outros jogos, perdeu para o Red Bull Bragantino dentro de casa, agora pega uma equipe muito forte individualmente. E que precisa ganhar também. Que precisa ganhar, mas é uma equipe individualmente muito boa, mas até agora não conseguiu encaixar. Não é aquele Atlético Mineiro de 2 anos atrás, não conseguiu, mas é uma equipe muito forte quando está nos seus domínios. Jogo chato pro Corinthians. Muito, muito. Se fala muito, o Corinthians jogou bem, perdeu do América, não foi um mau jogo, não. Eu assisti uma parte do jogo, jogou mal não, é porque o Corinthians está naquele azar de fazer bons jogos e não conseguir somar pontos. Então ia ser um mata-mata, era a Copa do Brasil contra o América. Agora é um outro campeonato e digo mais, as pessoas começam a falar da possível saída do Vanderlei. Eu particularmente não tiraria, mas enfim, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que o Vanderlei tem condições de mudar isso aí. Né? Mas, como eu falei, o Vanderlei, quando entrou, também houve uma promessa. Daqui a 10 jogos você vai ver um Corinthians diferente. E aí não está acontecendo. Aí começam os problemas. Não tem que prometer, nem treinador, ninguém tem que prometer nada. Entendeu? Para depois não ter uma cobrança. Jogo difícil, jogo dificílimo. Um atleta precisa vencer para não distanciar muito. Porque eu vou ser sério, o atleta pode pensar numa classificação para a Libertadores. Não, me desculpe. Pelo investimento que fez, Atlético, Palmeiras e Flamengo só ganha um, mas tem que pensar em títulos. Não tem que pensar só em Libertadores. Eu sei que tudo pode acontecer, mas não pode pensar só nisso. Tem que ir em busca do título. Não deu, vamos lutar aí para uma Libertadores. Ok.
Então o Atlético precisa somar pontos, jogo cascudo. Um jogo muito chato mesmo para a equipe do Corinthians e também para a equipe do Atlético. Não vai ser fácil, não, porque a equipe do Corinthians precisa da vitória e o Atlético Mineiro também. Agora, falar desse grande jogo, Palmeiras e Flamengo. Meu Deus do céu, é só grande jogo esse final de semana. Não, né? é para quebrar mesmo. Palmeiras e Flamengo, jogo muito chato. Na casa do Palmeiras, o Palmeiras é doído ganhar dele. Você sofre demais, sabe jogar no Allianz Arena, né? Mas o time do Flamengo vem embalado aí de algumas vitórias, vem jogando bem, tem peças de reposição, que, meu Deus do céu, sai Gabigol, entra Pedro, sai um ponta, entra o próprio Cebolinha e o outro jogador. Você vê a qualidade do elenco da equipe do Flamengo. E a bronca que depois tem a Copa do Brasil, que rola milhões, porque o Flamengo é 2-1, não é estado... Contra o Atlético Paranaense. E o próprio o Palmeiras pega o São Paulo, que perdeu, e não fez um bom jogo. O São Paulo foi melhor. Então, São Paulo venceu o seu venceu, jogo. Né? Exatamente, no Morumbi. Então é muito cascudo de jogo, é difícil. Quem tem elenco é isso mesmo, esses dois clubes são grandes e tem a pressão tem que ter, irmão. Eu adorava quando jogava ter pressão, porque mostra que a minha equipe está chegando. Então pressão ela vai existir. Quem joga em time grande tem que ter pressão, tem que acostumar com isso. E é aquilo que eu digo, tenham coragem, joguem, vai ficar um. A gente sabe que vai ficar um. Para brasileiro, para a Copa do Brasil. Então, acho que é um jogaço de bola. Jogaço entre Palmeiras e Flamengo. E, mais uma vez, digo, o Botafogo está nadando. O Botafogo tem um jogo difícil. A gente vai falar contra o Grêmio lá. Aí você imagina uma vitória do Botafogo aí contra o Grêmio e essas equipes aí, ou uma delas escorrega, empate ou empate, e a distância vai aumentando, fica difícil chegar. Né? Então, é um jogo de vida ou morte assim. Quem quer lutar na parte de cima, né? Ainda não é divisores de água, mas vai te dar um norte. Falta 14, 15 jogos, faltam 13 jogos, 23 jogos, 24 jogos. Muitos jogos que faltam, mas começa a complicar. Porque você está na Libertadores e você está na Copa do Brasil, quem classificar. E um brasileiro, olha a bronca. Por isso que eu digo, o Botafogo tem que aproveitar essa oportunidade e ir somando pontos, porque tem chance sim de buscar o título. Agora, é um jogo cascudo dos dois melhores elencos do futebol brasileiro, Palmeiras e Flamengo. Verdade. E agora falar do jogo que você até acabou de comentar, Grêmio e Botafogo. Meu Deus do céu, vai ser, eu acho que um divisor também de águas até pro Renato Gaúcho, né, que vive uma sequência muito boa, vem vencendo, conseguiu 2 empates fora de casa, conseguiu uma vitória fora de casa pelo Campeonato Brasileiro e um empate contra o Bahia fora de casa pela Copa do Brasil. E o time do Grêmio vem numa ascensão muito boa. Poucos acreditavam no trabalho do Renato Gaúcho nessa volta dele ao Grêmio. E o Grêmio vem fazendo um excelente Campeonato Brasileiro. Agora o Botafogo é o time que vem aí, querendo ou não, a sensação do brasileiro. Exatamente. Parabenizar o Renato. Renato é fera, Renato. Eu já tinha falado, meus 3 treinadores da seleção, quando falaram, eu falei, Renato... o Abel? Não, estrangeiro Abel. Dorival e o Diniz. Eu já tinha falado antes da possibilidade desses 3. Foi do Diniz, claro, mas eu acho que o Renato tinha condições. Conhece muito o time do Grêmio, um bom time, garotada, Bitela jogando muito. Soares foi poupado, mas cracaço de bola, vamos ver, e joga em casa com o apoio da sua torcida. Agora, a grande sensação é o time do Botafogo. Tá jogando certinho, o esquema Deu liga, acabou. É o que se pede muito no E futebol. o esquema tático definido, Ricardo. Por quê? Porque já sabe como jogar. Ele sai o treinador, mas com Vasco, aquela pegada, né, muita marcação, o Tiquinho num momento maravilhoso. Adriel, nosso conterrâneo, fazendo eu sempre falei, né? Eu há uns 5, 6 meses atrás, eu falava assim: olha Adriel, se olha Nino, seleção brasileira. Eu falei porque o Brasil tem problema de zagueiro. Eles estão jogando muito bem. Então, continuar trabalhando muito bem. O time do Botafogo é forte, é como aquilo que eu falei. O Botafogo pode pensar em títulos, que lá é elenco. Desde 95, né? Que não é pode pensar em título. Pode sim. É isso que eu falei. Eu me lembro, eu gosto de falar essa história, o Leicester, quando foi campeão inglês, ninguém esperava ali naquele momento, tinha Arsenal, todos aqueles times, ele teve uma base mantida, praticamente ninguém machucou, e os caras se matando em Champions. Quando abrir o olho, não pega mais. Então é a mesma coisa. Muitos se matando em Copa do Brasil, Libertadores, e ele, por isso que eu digo, uma vitória, eu digo a você, uma vitória do Botafogo, bota ele no patamar de cima, ainda mais que ele já está mais em cima para ganhar esse título brasileiro. Então, jogo chave, jogo difícil contra o Grêmio lá no Sul. Agora falar do jogo entre Série B, né? Entre Sport e Mirassol.
Acho que o Sport vive uma sequência boa. Não conseguiu performar no jogo passado contra o CRB, porque o Sport também estava cheio de desfalques, na verdade. Foram 5 e no intervalo perdeu mais um, que foi o Renan, né? Numa fatalidade, numa falha ali do Jordan. Acontece sim com os grandes jogadores de futebol, isso é normal, né? Acontecer. Não se esperava que o Jordan iria falhar, mas falhou. Mas o Sport já tem que mudar a chave, que já tem jogo domingo. O Sport precisando vencer dentro da sua casa, mas o time do Mirassol é muito chato. Muito chato. O time de São Paulo é muito chato. Eu queria mandar um recado pro Jordan. O Jordan é o seguinte, faz parte, eu também falhei, todo mundo falhou. E te digo mais, aquela falha do Jordan, ele é culpado, ok, mas ela dá uma quicadinha a bola, é o estado do campo do futebol brasileiro. É o campo, não quero botar não, houve uma falha, ok, Jordan, bate no peito e não faz, tem problema não. Você é um bom goleiro, trabalha aí, o Sport é muito grande e vamos em busca de levar o Sport à primeira divisão, mas faz parte. O problema do Sport que eu venho falando, eu fiz 5, 6 jogos de Sport, praticamente ganhou todos os jogos, né? Jogando em casa também não perdeu. Mas o Sport tem um problema, o Sport precisa melhorar fora de casa. Eu vinha falando, eu falei para você uma das vezes que a gente comentou aqui, o Sport precisa, o elenco que o Sport tem, e outra coisa. O Sport tem um ótimo banco, na hora que está se vendo que não é assim não, o buraco é mais embaixo. O Sport tem 11 bons jogadores, tem alguns jogadores do banco que podem entrar, mas calma. Precisa de algo mais. Precisa de algo mais. E agora vai abrir o mercado para contratar, se puder fortalecer esse time, seria melhor. Estou te falando, o Sport tem um bom time. E outra coisa, todo mundo falando assim, o Sport é forte. Eu, nas minhas transmissões, digo, um dos fortes candidatos a subir. Um dos fortes não quer dizer que vai subir, não, tá? Abre o olho, porque todo mundo está lá em cima. A parte de cima está forte e a parte de baixo está fraca. Exato. Não consegue ganhar. Agora, a parte de cima, os 4, 5 todo mundo vencendo. Todo mundo vencendo. Então, pega um time cascudo, é um confronto direto, sim, contra o Mirassol. Não agora, mas se o Mirassol ganhar, encosta. Então, não é mole, não. O Sport precisa ganhar os jogos em casa, mas a sua performance fora de casa precisa melhorar e muito. Eu acho que o Sport vem numa batida muito boa dentro de casa, dentro dos seus domínios. Fora de casa deixa muito a desejar. Isso. Mesmo, até pelas próprias peças de reposição que o Sport não tem. Foi um jogo do Londrina, né? Exato. Mas vem fazendo aí algumas contratações. Eu gosto do jogador que ele trouxe, que é pega um jogador do Internacional, muito que dá uma qualidade imensa, um jogador que foi seleção brasileira de base. Eu acho que quando esses jogadores do Sport vem contratando, e precisa contratar mais uns 4, 5 para encorpar o seu elenco, precisa assim, porque Série B é um campeonato de médio e longo prazo. Não é um campeonato que em 10 rodadas você acaba. Não, são 38 rodadas. Tem 14, né? Faltam 24. Isso. É muita coisa. Alguns clubes estão lá embaixo vão subir, tá? E os que estão em cima vão descer. Um time que eu venho falando, Vitória, precisa melhorar o Vitória. Já saiu do G5. Não tem mole, não. A sensação, ganhou 4, 5 jogos, olha aí, hoje eu estaria fora. Isso. Então, calma, e tem que continuar trabalhando. O Sport tem um ótimo elenco, um ótimo treinador, uma torcida que incentiva, que parte para cima, com grito e casar, mas precisa abrir o olho, não pode sentar aí no que se passou, não. Então, pessoal, vocês já sabem, curta, compartilhe bastante o canal Xerife Ricardo Rocha 3 no YouTube, dá aquela moral, tem o site Xerife Ricardo Rocha3.com. Agora a melhor parte, ó, aqui, ó, Esporte da Sorte, meu amor, nosso amor piscou, pagou tudo muito rápido. Final de semana recheado de jogos, então apostar aonde? Esporte da Sorte, nosso amor, Esporte da Sorte, meu amor, igual pau de cana, recebe na hora selo do Xerife, Esporte da Sorte. Vamos com tudo, olha, um din-dinzinho no bolso agora, final de semana, que coisa linda. Então vem embora, piscou, pagou tudo muito rápido.